isso, mano? O que você quer, E moleque? aí, parceiro, tem que acreditar o trabalho. Foi mal, esqueci, mano. Tanguá, uma cidade pequena do interior do Rio de Janeiro, mas com uma riqueza social, econômica e cultural que pulsa entre o campo e a cidade. No episódio de hoje, vamos falar um pouco das diferenças da zona rural e da zona urbana. Vamos falar de trabalho, economia e desafios e no papel do poder político em ambas as partes. Vamos para o bloco 1. Com cerca de 33 mil habitantes, Tanguá foi emancipada em 95. Antes era um distrito de Itaboraí, a apenas 65 quilômetros da capital, mas carrega um estilo de vida bem interiorano. A cidade é dividida principalmente em dois cenários: a zona urbana, com bairros como Centro e Duques, e a zona rural, com localidades como Poço dos Coutinhos, Serra do Barbosão e Tomascar. É isso, agora nós vamos para o bloco 2. Então, galera, agora estamos aqui com o Alberto. Vou começar as perguntas. Como é empreender em Tanguá? Tanguá é uma cidade pequena, né? A infraestrutura está um pouco difícil. Os últimos governos não foram tão fáceis, mas aos pouquinhos a gente vai correndo atrás, né? Tá tendo evento na cidade agora, tá dando mais uma movimentada. Entendi. Agora vamos para a próxima pergunta. Quais os maiores desafios para o comércio local? Desafio voltando com os impostos. Os impostos são muito caros. Aí fica, para quem está começando, é mais difícil, né? A galera que está começando agora fica um pouco mais difícil com os impostos absurdos que são. Aí fica um pouco difícil. Com o microempreendedor até a gente consegue, pagando mensalmente, a gente consegue desviar um pouco dessa rota. Mas quando a empresa começa a crescer, os impostos ficam mais caros, né? Aí fica mais complicado. Entendi. Vamos para a próxima pergunta. A cidade tem potencial para novas empresas? Com certeza. Ainda mais que a cidade é muito nova, ela tem 27, 28 anos. É uma cidade nova, está crescendo ainda. Então, com certeza tem bastante espaço, com certeza tem, né? Porque ela nem cresceu ainda, ela é muito nova. Acho que é uma das mais novas que tem, 27 anos. Entendi. Essa foi a entrevista. Agora vamos para o bloco 4. Tanto no campo quanto na cidade, os moradores enfrentam dificuldade. Na zona rural, o mau acesso de transporte público e infraestrutura básica deficiente. Na zona urbana, falta de espaços culturais, lazer, falta de serviços bancários e falta de oportunidade de emprego. Então, hoje estamos aqui com o nosso vereador, Rafael Manhães, e eu vou fazer algumas perguntas para ele sobre a nossa cidade. Bom dia, Rafael Manhães. Bom dia, meu amigo, tudo bem? Bom dia aí os adolescentes aí do CIEP, né? Bom dia a todos aí que vai nos assistir. Estamos aí para poder atender as demandas da população. Vamos ver as perguntas, ver onde a gente pode estar ajudando. Então, para começar, quais são os projetos da Prefeitura para a área rural? Então, a pergunta refere-se um pouco a poder executivo, né? O papel do vereador é legislar, fiscalizar e criar projetos de lei. Eu, como vereador, posso falar por mim. Eu tenho um projeto de lei que é a correção do solo. Ainda não foi em pauta, porque é preciso conversar alguns ajustes, né, para ficar uma coisa bem embasada, aonde você favorece o pequeno produtor que não tem a condição de comprar o calcário, tem as suas dificuldades. E também um incentivo que eu tenho de projeto de lei para também a área rural é o drone pulverizador. Hoje nós temos a dificuldade da nossa laranja, a principal produção da cidade, ela é em terras altas. Então você não tem o trabalhador preparado hoje para poder atender aquelas demandas, né? Então é um incentivo que eu tenho onde você já diminui um pouco o trabalho esforçado daqueles que já estão cansados, né? Até um incentivo para os filhos dos produtores, que hoje não, assim, acabam estudando fora por não ter o incentivo dentro da área rural. E assim,
automaticamente, se não tiver esse incentivo, pode-se acabar a produção da laranja dentro da cidade. Né? Então, a questão do drone, pulverizador, a correção do solo, aí existe, né, o Poder Executivo que pode falar um pouco mais para vocês, a gente vai tentar alinhar isso aí com o prefeito. E a última pergunta agora, tem novos projetos para o futuro, tanto da área urbana quanto da rural? Então, existe um projeto aí da Estrada da Posse, que está sendo abençoado, tenho certeza que isso aí vai sair. Esse projeto é do prefeito, né? É um sonho não só dele, como de todos os moradores da área rural, que vai beneficiar até mesmo vocês estudantes, que eu sei a dificuldade, vocês acabam chegando tarde para as escolas. Sim. Muitas das vezes eu presenciei no grupo escolar, não deixaram os alunos entrarem porque chegou atrasado. Então, se existe a dificuldade, se não tiver o asfalto, você tem atraso no ônibus. Choveu, gera dificuldade. E tem também, aí já é um projeto meu, eu já estou correndo atrás disso, é uma torre de telefonia móvel para Posse dos Coutinhos. Já existe processo dentro da Anatel, eu dei entrada nesse processo, agora a gente está em fase de andamento. Sim. Né? É um pouco muito burocrático, o edital fica só para o final de 2026, então, assim, de uma certa maneira, o prefeito está me ajudando a gente tentar uma via para poder antecipar isso. Né? A telefonia móvel, você passa a ter telefones na rua, internet, facilita até mesmo o estudo dos adolescentes, das crianças dentro da área rural de nossa cidade. Entendi. Foi basicamente isso. Queria agradecer, Rafael Manhães, desejar que o senhor tenha um bom dia e continue fazendo excelente trabalho. Obrigado, irmão. Obrigado. Deus abençoe a vida de todos vocês. E que tenham um futuro promissor aí pela frente. Hoje vamos falar com o nosso prefeito, Rodrigo Medeiros, e eu vou fazer algumas perguntas para ele. Primeiramente, bom dia. Bom dia, José. Foi um prazer receber a você e a todos os alunos aqui. Agradeço. Então, começando pela primeira pergunta, quais as principais dificuldades para avançar os projetos no centro urbano? Bom, excelente pergunta, Joseph. São inúmeras, né? Existem dificuldades que são relacionadas à própria cultura que você precisa, às vezes, sensibilizar aos habitantes, aos comerciantes, para que você possa implementar novos comércios ou novos projetos. Mas, fundamentalmente, a maior dificuldade para o nosso perfil de cidade, como a gente vinha conversando anteriormente, é uma cidade muito jovem, que vem crescendo, mas é uma cidade que tem desafios sociais a serem superados, especialmente a elevação dos seus próprios recursos. Né? Isso dá mais autonomia para que a gente possa implementar projetos urbanos. Então, a ausência de recursos, a escassez de recursos é, sem dúvida nenhuma, o maior desafio para que a gente possa desenvolver projetos urbanos. Existem, como eu disse, outros desafios, desde questões técnicas, a gente precisa aprimorar a qualidade dos próprios trabalhos e para isso, dos próprios projetos, e para isso é preciso fazer um investimento permanente na formação continuada dos nossos profissionais. A gente precisa ampliar quadros, né? Mas isso também está ligado à autonomia financeira, porque você contrata mais, você traz mais profissionais quando você consegue pagá-los. Mas, fundamentalmente, entre todas essas dificuldades culturais, dificuldades de quantitativo de colaboradores, né, de profissionais, não resta dúvida que a maior dificuldade é a dificuldade financeira. E como o senhor avalia o avanço da infraestrutura urbana nos últimos anos? Tanguá. Acho que a gente tem realmente progredido e acho que de uma forma planejada, em que pese nós queremos sempre que seja mais rápido, mais célere,
a gente tem conquistado avanços. Por exemplo, eu sou de uma época em que nós não tínhamos 5% de saneamento básico na cidade, ou seja, tratamento de água e esgoto. Hoje, nós temos um percentual muito maior do que esse. Eu posso derrapar aqui e dar um número, e eu não quero fazer isso. Mas hoje é uma realidade de que Tanguá tem um percentual, avançou muito em saneamento básico. Toda a área urbana, por exemplo, é saneada. Tem rede de água, tem rede de esgotamento sanitário. Mas até 2030, nós vamos ter o sistema de abastecimento de água e de esgotamento sanitário universalizado no território do município. Significa dizer que até 2030, nenhuma casa deixará de receber água tratada e deixará de ter esgotamento sanitário. Por quê? Porque isso tem um contrato de gestão para isso. Percebe? É um avanço? Claro que é. Malha viária, pavimentação, né? Busca-se oferecer melhores condições de trafegabilidade tanto para pedestres quanto para usuários de veículos automotores, carros, motos, enfim. A nossa malha viária, ela vem se expandindo. Neste momento, nós temos obras de expansão da malha viária em alguns pontos da cidade. A mais importante delas, talvez, a mais importante da história da cidade, vai acontecer agora, né? Como eu tinha falado sobre dificuldades financeiras que estabelecem desafios para projetos urbanísticos, a gente tem uma grande necessidade de atrair investimentos, recursos, para fazer com que esses projetos possam se consolidar. Um desses projetos que a gente produziu aqui nos permitiu trazer investimentos, recursos, que serão licitados agora, nesse mês de julho nós estamos. Eu estou publicando no mês de julho, provavelmente a licitação vai ser em agosto, porque tem um prazo para licitar. Você tem que manter a publicação e depois você licita. Nós vamos licitar a Estrada da Posse, por exemplo, que vai asfaltar daqui da esquina da Prefeitura de Tanguá, onde já é asfaltado, diga-se de passagem, mas vai trocar aquele pavimento e vai levar até o rodo da Posse dos Coutinhos, onde tem a Igreja Católica de Santana, não sei aqui quantos conhecem. Então, toda essa extensão vai ser pavimentada. É um investimento de quase 25 milhões de reais, dinheiro que a Prefeitura não tem para poder fazer essa obra, mas que a gente conseguiu, fruto de emendas parlamentares. Então, para não me perder na sua pergunta, a gente entende que a infraestrutura urbana da cidade, seja de pavimento, né, de malha viária, seja de rede de abastecimento de água e de esgoto, seja da instalação de equipamentos públicos para promoção de esporte e lazer, isso está em franco desenvolvimento. Isso está crescendo. Vocês provavelmente, eu não sei aonde vocês moram, né? Mas aonde vocês moram, eu sei onde a Camille mora, tem equipamentos de lazer que foram instalados recentemente. Quer ver só? A Praça da Juventude é perto da sua casa. Se você for lá, tem várias atividades, a quadra está reformada, campo para atividade de futebol, área para fazer badminton, pista de skate. Quem mora aqui no Bandeirantes 1 deve ter visto que... Você mora no Bandeirantes 1? Qual é o seu nome, filho? Kaique. Nós agora, 2 semanas atrás, inauguramos a praça lá da Alameda 26, a Praça Carlos Henrique dos Santos Cordovil. Era uma área que tinha um valão e a gente canalizou e fez uma praça de lazer, uma área de lazer ali, com bancos, com praças esportivas. Também fizemos lá na Rua 40, do Bandeirantes 1 também, a Praça Serginho, lá na Rua 40. Então, assim, se você for no Mangueirinha, tem uma praça nova saindo. Tem alguém aqui que é de Dux? Em Dux tem 2 praças sendo construídas. Bom, enfim, então isso tudo vai ampliando a infraestrutura de lazer na cidade. Então, respondendo a sua pergunta, as infraestruturas
tem se desenvolvido, né? A gente quer sempre que seja o mais rápido possível, a gente quer a cidade perfeita, a gente busca o cenário perfeito. Mas o mundo real propõe desafios que são reais, que precisam ser superados. E eu penso que a gente tem avançado bastante em infraestrutura. Ok, tudo bem. Foram apenas essas duas perguntas, porque já falamos antes com o Rafael Manhães. Vereador Rafael Manhães. Exatamente. E ele falou um pouco mais sobre a área rural. Então, ficam apenas essas duas perguntas. E agora eu gostaria de pedir para o senhor falar para a câmera para passarmos para o próximo bloco. E nos despedir apenas. Bom, eu quero dizer que é um prazer receber. Vocês são alunos do CIEP 252. Sim. É um prazer receber a vocês aqui. As portas da prefeitura estão realmente abertas. Parabeniza, por favor, transmita meu abraço ao professor Fabiano. Fabiano, professor, né? Acho que é muito legal essa oportunidade de vocês terem uma visão mais sistêmica de como é que funciona a administração. E eu acho que a gente precisa desenvolver senso crítico. É importante que vocês identifiquem problemas, se posicionem diante deles e, certamente, um dos propósitos desse trabalho também é isso. Mas é importante que vocês se reconheçam dentro desse cenário, que vocês se reconheçam como agentes sociais de transformação. A responsabilidade de uma cidade próspera, uma cidade responsiva, no sentido de uma cidade que responda às nossas necessidades, ela é de todos nós. Então não adianta esperar que o poder público faça a limpeza se eu, como cidadão, contribuo para a sujeira, para o descarte irregular de resíduos. Não adianta imaginar que a gente queira uma sociedade mais segura se eu não respeito, se eu promovo cometimento de crimes, enfim, que gerem insegurança. Então, a ideia de fazer com que jovens como vocês tenham a oportunidade de conhecer um pouco mais dessa distribuição dos poderes, de competência entre os poderes que estão constituídos. Vocês estiveram lá no Legislativo, falaram com o vereador Rafael Manhães. A Câmara de Vereadores é um agente, eu vou chamar assim, o parlamento é um instituto fundamental para que a coisa aconteça, porque além de propor leis que são fundamentais e indispensáveis para melhor ordenamento da nossa vida em sociedade, também é quem nos fiscaliza. Então, a execução dos recursos está vinculada ao executivo. A captação dos recursos está vinculada ao executivo. Mas está vinculado ao legislativo o acompanhamento regular, a aplicação desses gastos que a gente realiza aqui. E aí o Poder Judiciário também tem um papel fundamental, que é de fazer o arbitramento ali, né? de dar o caráter legal, né? De acompanhar a legalidade. Bom, enfim. Então, é muito bom receber vocês aqui, a gente fica muito feliz e acho que é muito saudável para o desenvolvimento de vocês enquanto agentes também da nossa sociedade. Sejam muito bem-vindos. Ok, muito obrigado. Agora é apenas me despedir e agradecer ao senhor novamente pela oportunidade. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado, Joseph. E agora passaremos para o próximo bloco. A economia rural de Tanguá gira principalmente em torno da agricultura. A cidade é conhecida como a capital da laranja no estado. Os agricultores trabalham tanto com cultivo convencional quanto a agricultura orgânica. O cultivo da laranja com indicação geográfica reconhecida é o seu maior destaque. Estamos aqui com o Ney, nosso representante na agricultura local. Vou fazer umas perguntas aqui para ele. Como é o dia a dia no campo aqui em Tanguá? Aqui no campo, no Tanguá, aqui, no município de Tanguá, a gente trabalha na agricultura. O sustento da gente é próprio da agricultura. A plantação da gente aqui mais forte é a laranja, aí depois vem o aipim e depois o quiabo. É a carta mais forte que a gente tem aqui no nosso município. Você trabalha com agricultura convencional ou orgânica? Eu trabalho convencional. E por quê? Porque que a gente não usar um pouco, eu não uso tanto, mas que eu não usar um pouco de remédio, assim,
agrotóxicos, aí a fruto não sai boa. Pode até depois tirar uma foto para ver como de acordo como que é o fruto. O que você gostaria de ver melhorado pela prefeitura ou pelos órgãos públicos? Olha só, a gente tem já um apoio da prefeitura, com máquina assim, sempre a gente tem para fazer estrada, essas coisas, mas a gente esperava mais ainda da prefeitura, que nós aqui, a gente aqui tem a indicação geográfica, assim, no nosso município aqui, a gente trabalhamos para isso e a gente tem a melhor laranja do mundo, é a nossa laranja. Mas nem tudo são flores. A zona rural também enfrenta desafios, como a erosão do solo, extração de areia e dificuldade de acesso a serviços básicos, como saneamento e transporte. Enquanto o campo produz, a cidade consome e movimenta os comércios, as partes rurais e urbanas de Tanguá têm diferenças visíveis, mas que compartilham de um mesmo objetivo, de crescer e aumentar a qualidade de vida em ambas as partes. O crescimento de Tanguá depende também de um poder político público e de uma população que valoriza seu crescimento econômico e de que priorize suas raízes culturais e econômicas. Vamos para a finalização. Fala, rapaziada! Infelizmente acabou. Obrigado, e esse foi o episódio de hoje, Tanguá entre o campo e a cidade. Se você gosta de ouvir histórias de cidades e saiba que alguém também gosta de ver, compartilhe com essa pessoa. Valeu, 2002!